Boa tarde, amados. Então, mais uma vez estamos aqui, né? E realmente, né, não é fácil, né, ministrar diante de uma câmara. Então, é um aprendizado, né? Admiro, né, os irmãos que assim o tenham feito. Então, hoje nós vamos, né, estar conversando aí, trocando experiência com algumas passagens aí e ver assim que embora, né, nós possamos estar, né, nas nossas casas, né, aparentemente, né, reservado, mas a nossa alma está agitada, né, e buscar, né, fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa proposta aí, né, nessa tarde hoje. Sabe, estar afinado com a voz do Espírito Santo. O que ele está nos dizendo, o que ele continua insistindo conosco em querer ensinar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lá em João 21, 18, está escrito assim, 21, 18, em verdade eu te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas, quando fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá e levará para onde não queres. Então, nessa passagem aqui, né, Jesus falando com Pedro, logo após sua ressurreição, e antes um pouquinho, né, aquela passagem tão conhecida que Jesus chega para Pedro, tu me amas, Pedro, né, e Pedro fala que ama, né, e ele faz isso 3 vezes, né. E o que né, o Senhor quer, né, nos ensinar com isso, né? Então, quando eras moço, andava por onde queria. Mas quando fores velhos, né, andará, né, em lugares que às vezes nós não desejamos, né? Lugares onde Pedro não queria ir, mas o Espírito de Deus estaria conduzindo a vida dele. Assim também, né, precisa ser esse marco, né, na nossa vida, entre velha e nova criatura. Quando nós éramos, né, velha criatura, então nós andávamos por onde queríamos, né? Então eu faço o que eu quero, né? Hoje eu levantei, estou com vontade de fazer isso, assado, e a gente ia tocando, né? É como aquela musiquinha, né? Deixa a vida me levar, né? Mas, né, sendo nova criatura, não podemos deixar a vida nos levar, mas o Espírito Santo precisa nos conduzir. E às vezes por lugares que, às vezes a nossa alma, o nosso velho homem, às vezes não deseja, mas estar submisso à vontade de Deus, mesmo não compreendendo algumas coisas no momento. Em Mateus 5, né, 43 a 40, Mateus 5, versículos de 43 a 48, vamos achar aqui, Mateus 5. Então lá o Senhor fala assim, amor aos inimigos, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz o que o sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E no versículo 45 ele fala assim, né, fazendo essas coisas, amar os vossos inimigos, né, andar na contramão, né, deste mundo, para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, para ser filho do Pai, né, nós precisamos estar sujeitos sempre à direção do Espírito Santo, né, no nosso dia a dia. Então, não é fazer, né, o que todo mundo faz. Isso, né, o próprio Jesus fala, que benefício tem isso? Qualquer um faz isso, né? Então fazer, né, a quadrilha lá, o bandido tá lá, tá roubando o banco, aquelas coisas todas. Então, entre eles têm uma fidelidade um com eles, né? Então ninguém vai procurar deixar o outro para trás, né? Se um for baleado, eles vão chorar com isso, tá? Mas nem por isso estão fazendo a vontade do Pai.
E várias outras passagens, né? Então, amar os vossos inimigos, né? O jovem rico, né? Então, o jovem rico, essa passagem tão conhecida, né? Então, o jovem chega, né, para Jesus, né? E ele fala, né? Olha, eu tenho seguido todos os mandamentos, tudo, né? E Jesus olha para ele, né? E fala, então, já que faz isso, né? Jesus não censurou que não, você está fazendo errado, isso ou aquilo. Mas Jesus falou assim, ó, vai, vende, né? Tudo que tens, né? E siga-me, né? Então, algo a mais, né? Então, é a segunda milha, né? Então, é você tomar um tapa na cara, né, e virar outra face, né? Se a pessoa te obrigar a andar uma milha, ande com ela duas. Então, sempre, né, estar acima, né, do que aquele outro espera, né? Chocar, né, as pessoas com um amor excedente que Deus tem colocado nos nossos corações. É isso, né, que Deus, né, falou ali para o jovem rico, né? Então vai, né? Não basta você viver ali só na letra, né? Sabe? Vou na reunião todo domingo, vou na reunião na quarta e no domingo, eu vou no culto sempre, né? Não é isso. Isso é só legalismo. Então a gente precisa exceder o que a lei nos diz. Exceder, né? Ser melhor, ser excelente. Né? O Senhor fala assim, sede perfeitos, como o meu Pai que está nos céus é perfeito. Essa é a nossa busca diária. Então, buscar a santidade, né? Buscar tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido. Precisamos estar colocando em prática, né? No nosso cotidiano, né? A maneira que a gente encara as adversidades, né? Como a gente tem enfrentado as adversidades, né? Temos sido iguais aos demais ou temos, né, controlado, né, temos permitido que o Espírito Santo prevaleça sobre a nossa alma. Né? Quando você toma uma fechada no trânsito, né, qual a sua atitude? Quando, né, então aqui teve até perdi o rumo aqui, né, porque quando você está gravando em casa, né, sabe, às vezes tem algumas intempéries, mas vamos lá. Então, perdi até o fim da meada aqui, né? Então, essas coisas. Então, quando nós somos chamados, nós precisamos estar atento a essas coisas, né? Então, a Marta e Maria, né? Aquela passagem de Marta e Maria, né? Então, tá lá na casa, né? Jesus, né? Tá lá sendo servido tudo e Maria, né? Marta, né? Correndo na casa, fazendo isso, fazendo aquela outra coisa e vai para lá, para cá. E Maria chega e fala assim, mas Senhor, né? A Marta chega, né? Na verdade, Marta chega diante de Jesus. Mas Jesus, né, pede para Maria me dar uma ajuda aí. E aí Jesus, né, fala assim, Marta, Marta, né, você se preocupa, né, corre com tantas coisas, né, mas uma coisinha só te basta, né? Fica aqui, né, Maria escolheu a melhor parte, né, se assentar, né, naquele momento que estava ali, o melhor momento era ouvir, né, a palavra, era ouvir Jesus, era estar no aconchego de Jesus. Não que, né, os afazeres do dia a dia, né, Jesus não fala, não, Marcos, você está errado, né, não tem que limpar a casa, não tem que fazer isso, não tem que nada. Não é isto. Mas naquele momento, a prioridade era estar no aconchego de Jesus. A casa, o seu trabalho, isso você tem todos os dias. Agora, existe um momento que você precisa estar ali, naquele momento, né, Jesus estava ali, né? Então aquele momento era para a pessoa vamos falar assim, aproveitando, curtindo, estar na íntegra, né? Ouvindo, né, o Senhor. É como estar num culto, né? E você abre ali, né, o celular, né, que agora é tudo eletrônico, né, a maioria. Então aí você lê lá o versículo, aí daqui a pouco, né, você começa a dar uma olhadinha, né, no teu a última mensagem do Zap, e aí vai ver a outra. Quando você vê, sua mente está longe, né? Então, naquele momento, né, qual que era a vontade do Pai? É que você estivesse atento que o Deus queria te ensinar naquele momento. Né? Então, a gente poder, né, estar atento, né, o que Deus quer falar conosco, né, estar atento, né, à vontade de Deus. Isso que é o mais importante para as nossas vidas. Tem uma passagem lá em Atos, né, bem conhecida, que é aquela passagem de Cornélio, né? Então, uma passagem relativamente longa, né? Quase o capítulo todo do Atos 10, tá? Nós não vamos estar lendo, mas gostaria que vocês, né, estivessem lendo aí no decorrer da semana, tá? Atos 10. Então, uma passagem assim, então, no primeiro momento, né, fala, né, que Cornélio, né,
Cornélio está junto lá, né, na casa dele e tudo, né, e ele pega, manda chamar, né, e Deus trata com Cornélio, né, então Cornélio, assim, a palavra de Deus fala assim, Cornélio era um homem, né, temente a Deus. Ele não tinha conhecimento, assim, da morte de Jesus, da ressurreição, não tinha experiência com o Espírito Santo, mas o que ele tinha ouvindo falar, né, com relação a Deus, a palavra de Deus, ele colocava em prática. Ele era uma pessoa muito justa, né, na sua família, com seus empregados, com seus soldados, né? Então, e Deus achou graça, né, na vida de Cornélio. E Deus pegou, fala assim, Cornélio, né, vai, né, e manda chamar Pedro, né, e vai dando toda a direção, né, onde Pedro estava. E aí Cornélio, né, chama um dos seus empregados lá e manda, né, encontrar Pedro. E quase que paralelo, Deus também vai tratando, né, com Pedro. Então Pedro, né, estava numa laje, um local isolado, né, estava orando, né, e aí de repente ele tem uma visão, né. Então aí Pedro, ele olha assim, ele vê os céus abrindo, né? E aí olha que ele veja ali, né, aquelas aves, né, dos céus descendo, né, animais quadrúpedes, né? Né, e Pedro, ele olha, né? E aí o Senhor fala para ele, olha, mata e come. E Pedro fala assim, mas como? Como eu vou matar isso, né? Nossa, eu não posso comer, né? Isso é um animal, são animais impuros, né? Como eu vou comer um animal desse? E o Senhor continua falando, né? Mata e come, né? Porventura, né? Aquilo que eu santifico, aquilo que eu torno comum, né? Você se rejeita, né? Você rejeita, Pedro, a fazer aquilo, né, que eu estou te ordenando, aquilo que eu estou te direcionando, né? E aí, nesse meio tempo, né, chega, né, as pessoas, né, chega o mensageiro, né, o enviado de Cornélio, né? E Cornélio era uma pessoa gentil. Então, naqueles dias, né, então, um judeu, para pregar a palavra para um gentil, era algo assim fora do comum, né? Então, se a gente pegar algum tempo atrás, então era como assim um católico, né, fosse falar com um crente. Então, era algo assim, sabe? Católico, crente, né? Era uma divisão assim muito grande, né? Água e óleo, né? Então, não se misturavam, né? Então, tinha o Pedro, né, tinha todo um temor, né, pela palavra de Deus, então mas logo Pedro compreendeu a visão, né, que Deus estava dando para ele, né, aquilo, né, que eu santifico, aquilo que eu torno puro, né, então, Deus mostrando para Pedro que ele era um Deus de novas coisas, né, que Deus restaura as coisas, né, que Deus não se limita, né, na lei, né? Então Deus vai muito além, né, do nosso conhecimento, da nossa limitação de entendimento. E Pedro, né, conversa, né, com esses mensageiros, e aí Pedro, né, decide, né, ir até a casa de Cornélio, né, já que Deus, né, ele compreende claramente, né, que era a vontade de Deus, embora contra o entendimento dele, contra todo o conhecimento que ele tinha, toda a bagagem natural que ele tinha, mas ele percebe que era a voz do Espírito Santo, amados. Né? E essa voz do Espírito Santo, né, que a gente precisa, né, estar atento, sabe, sensível, né, para que quando o Espírito Santo nos falar, nós possamos obedecer, né, mesmo que às vezes nós não entendemos com clareza. E Pedro foi até a casa de Cornélio, e quando chega lá, Cornélio já tinha, né, reunido toda a casa dele, tinha chamado os vizinhos, tudo. Então e Cornélio era uma pessoa bem sucedida, então ele tinha uma casa grande, então certamente ele trouxe o máximo de pessoas, né, para ouvir ali a palavra. E Pedro, né, então chega lá, aqueles cumprimentos todos, a alegria tremenda, né, de Cornélio, né, de estar recebendo Pedro. E Pedro começa, né, depois das apresentações, tudo, então Pedro, né, vai ministrar, vai contar, né, o que tinha acontecido naqueles últimos dias, né, ou seja, né, o que Jesus, né, tinha vindo, né, fazer nessa terra, né, que ele pregou o evangelho, né, ele era realmente o Filho do Deus vivo, né, que morreu, né, pelos nossos pecados, que ele foi crucificado, né, derramou todo o seu sangue dele, né, pelos nossos pecados, e ressuscitou no terceiro dia. Então Pedro, né, ministrando ali
né, esta palavra, né, para todas aquelas pessoas, e aí nesse interim, né, desce o Espírito Santo. Desce o Espírito Santo, né, da mesma forma, da mesma intensidade, amados, né, que desceu, né, para os judeus quando estavam naquele cenáculo, clamando pelo batismo do Espírito Santo, também esse mesmo Espírito desceu ali para aquelas pessoas, né, gentios, né, para os gentios ali, e os abençoou, né, e eles já cheios do Espírito Santo, né, e as pessoas ficaram maravilhadas, né, mas como pode, né, o Espírito Santo, né, descer, visitar um gentio? Então, isso aconteceu por quê? Porque Pedro, né, estava atento, sensível à voz do Senhor. Então, Deus, ele quer fazer grandes coisas, grandes maravilhas, né, nesses dias, mas ele precisa, né, usar as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos, né, quando o Espírito Santo quer nos enviar e quando Deus quer que fiquemos, né? Então, muitas vezes, né, nós vamos e era para a gente ficar. E muitas vezes, né, nós fazemos exatamente o contrário. Então, precisamos, né, estar atento, né, sair do natural e viver, né, no espiritual. Então, aquele que é nascido de novo, né, busca as coisas que são do alto, amados. Aquele que é nascido de novo não é mais cidadão desta terra, não é mais cidadão deste mundo. Então, nós precisamos buscar, né, os conceitos, né, do reino, né, aquilo que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. Tem uma passagem, né, de Ezequiel 44, 15 a 18. Vou repetir Ezequiel, capítulo 44, de 15 a 18. Eu sei que às vezes, né, na administração talvez você não vai conseguir estar lendo, né, no momento, mas depois, né, vai ler com calma, né, e deixa Deus, né, tratar aí nos vossos corações. Então, Ezequiel 44, deixa eu achar aqui, de 15 a 18. Essa palavra Deus tratou conosco, né, já assim até alguns anos atrás, né, uma palavra assim que Deus falou muito assim entre ministrar, né, ministrar a casa e ministrar ao Senhor. Então, nós aprendemos muito, né, naqueles dias e certamente Deus já estava vendo, né, o nosso futuro hoje, né? Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se achegarão à minha mesa para me servirem, e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro da casa. Coifas de linho estarão sobre a sua cabeça, e calções de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. Dá um minutinho só, que minha tela aqui entrou na tela de descanso. Então, ministrar a casa, né, ou ministrar ao Senhor, né? Então, a gente, né, estar atento a isso quando, né, a princípio, né, que há aparentemente, né, pouca diferença, né? Pouca diferença entre ministrar a casa e ministrar ao Senhor. A gente fica assim, fala assim, mas que diferença, né, tem nisso, né? Mas muita diferença, amados, muita diferença. Você tem procurado ir ao encontro das necessidades, né? Então você tem procurado ir ao encontro das necessidades ao seu redor ou tem procurado servir ao Senhor? A palavra do Senhor nos diz, né? Se chegarão, né? Como nós lemos agora, né? Se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para oferecerem a gordura e o sangue, né? Então, nisso a gente estar atento, né? Quando nós fazemos as coisas, se nós estamos fazendo as coisas
realmente, né, para servir ao Senhor, ou estamos fazendo só as coisas, né, servindo a casa, né? Então, supondo, a gente vai lá, então tem o nosso encontro com Cristo, né, lá nas escolas, né? Então a gente faz o nosso encontro com Cristo, então, ou seja, tem lá, tem que levar o som, tem que lavar os banheiros, lavar o pátio, então tem serviço, né, de monte, né? Então, arrumar as cadeiras, então pega as cadeiras das salas, leva para o pátio, né? Depois no final do encontro, pega as cadeiras do pátio, leva para as salas de volta e limpa, varre tudo, né? Lava banheiro, preparação para a sala das crianças, toda aquela preparação, né, dá trabalho. Então isso, né, são os serviços que a gente está fazendo, né, ministrando a casa, ministrando, né, naquele momento, né, aquela escola, né, tá sendo cedida, né, como casa do Senhor, né? Ou se você, né, congrega, né, tá num templo, né, então são os afazeres de uma igreja, né, templo também, né? Então também tem todas essas atividades. Então está ministrando a casa, né? E agora quando você ministra, né, ao Senhor, né? Quando você está ministrando ao Senhor, é quando você entra, né, dentro, né, do ato, né, busca, né, qual que é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Nós vamos andando aqui com a ministração e vai ficar mais claro isso. Muitas vezes, né, estamos seguindo as nossas próprias inclinações naturais, né? Temos tanta disposição para as atividades que não suportamos ficar em casa. Por isso corremos e corremos para o nosso próprio alívio. Podemos estar servindo pecadores e estar servindo crentes, mas estamos a todo tempo servindo a nossa própria carne. Então, muitas vezes, né, nós temos atividades, né, dentro da igreja, tudo, mesmo às vezes até ministrando uma palavra, né, eu posso estar fazendo a minha vontade, não a vontade do Senhor. Então, eu estou servindo a casa, não estou servindo ao Senhor. É diferente, né? Então, tem muitas coisas que nós podemos fazer que nós, na verdade, nós estamos fazendo para o Senhor. Estamos fazendo para a nossa própria satisfação. Eu posso pegar umas cadeiras da sala e levar para o pátio, servindo ao Senhor ou servindo a casa. Depende de onde está o meu coração. Então, uma coisa é séria. Quando nós fazemos servindo ao Senhor, há sempre muito prazer, há sempre muita satisfação, há sempre muita alegria quando fazemos ao Senhor, não há peso algum. Agora nós podemos servir a casa para o nosso bem. Então é bem aquela passagem de Mateus também, né? Mateus 7, que a pessoa fala assim, mas eu não curei os enfermos, né? Não expulsei demônios, não fiz isso, não fiz aquilo. E o Senhor fala, aparta de mim, não te conheço. Então as pessoas podem fazer muitas coisas, mas na verdade não estão fazendo ao Senhor. Eu posso cuidar, né, as pessoas do PROECRE, né, sabe, que é maravilhoso o trabalho, né, admirável o trabalho que eles fazem. Você pode, né, fazer isso durante anos. Se você estiver fazendo isso, né, como se estivesse fazendo para o Senhor, é uma bênção, amados. Mas de repente você pode estar fazendo porque você tem prazer, simplesmente um prazer natural de estar com as crianças e não está nem percebendo se você está agradando o Senhor ou não. Você faz para agradar a si mesmo. Claro que você pode fazer as duas coisas. Quando você faz ao Senhor, sempre você vai estar agradando as duas coisas, né? Você vai estar feliz na sua atividade que você está fazendo e está fazendo ao Senhor. E às vezes quando você só está servindo a casa, às vezes é um peso. Às vezes a gente vê, né, muitos irmãos, né, às vezes até murmurando, né? Ah, tudo eu, só eu que faço isso, só eu que faço aquilo, né? Então, se você está nessa situação, pode refletir, né? Para quem você realmente está servindo? A casa ou ao Senhor, amado? Deixa eu me achar aqui. Então, dentro disso, então nós precisamos, né, estar refletindo, né, com honestidade, né? Então, como Davi fala, Espírito Santo, né, sonda minha alma, né? Então, refletir com honestidade. Quem de fato estamos servindo? A Deus ou a nossa carne, né?
quem de fato nós estamos servindo quando nós fazemos as coisas? Estamos fazendo exatamente para Deus, servindo ao Senhor, ou é simplesmente um prazer? Né? Aquele que às vezes gosta de escrever, ele pode, né, escreve, né, textos maravilhosos, bonitos, mas porque ele tem prazer nisso. Mas não necessariamente ele está servindo ao Senhor. Aquele que ministra, né, ele pode estar ministrando muito bem, mas não necessariamente ele pode estar servindo ao Senhor. E outras coisas semelhantes. Tem o Salmo, né? Salmo 46:10 fala assim, né? Aquietai-vos, né? E sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem um testemunho na Impacto, na revista Impacto, alguns anos atrás, que eu li, bem marcante, né? Então, um pastor, ele foi convocado, né, para ministrar, né, assumir, né, uma igreja, né, bem distante, né? Uma igreja simples, né? E ele foi convocado, e ele falou assim, não, mas obrigado tudo, mas aí ele se retira, né? E ele falou que ia orar para ter convicção, né? Saber se era da vontade de Deus ou não. A princípio o convite era muito bom, sabe? Todas as coisas pareciam bem daquilo. E ele se retira durante 7 dias para orar, ali em oração, jejum, para ter a convicção, né, que era da vontade de Deus. E na sua jornada ele vai, confirma, né, ele vê que é aquilo mesmo, ele assume o compromisso, e dentro, né, dele, nessa jornada, dele sair da casa dele até essa igreja, né, que ele ia estar assumindo, tá, tinha uma viagem e tudo, e nesse percurso aconteceu várias outras propostas para ele, vários imprevistos, várias tribulações, mas ele tinha convicção que era aquela igreja que ele ia assumir. Então ele superou todos os obstáculos dessa jornada e assumiu aquela igreja, aí depois vai dando a sequência, foi uma bênção, né? Lá Deus fez grandes coisas, né, através da vida desse pastor. Mas eu falo assim, se ele não tivesse confirmado, né, que era perfeita a vontade de Deus, ele teria sido, né, tragado pelo inimigo no meio do caminho. Eram propostas, sabe, excelentes, aparentemente maravilhosas, mas não era a vontade de Deus. Dá um minuto que eu estou procurando aqui, que às vezes eu me apanho. Aqui nós lemos na palavra, né, sobre o sangue, né, o sangue e a gordura, né, que nós lemos em Ezequiel, né, que lemos na sua palavra. Então o sangue, né, aquilo que sangue, né, o sangue de Cristo, o sangue, né, remove, né, tudo o que pertence à velha criatura. Então o sangue, né, hoje, né, nos nossos dias, né, em Ezequiel, né, ainda, né, era o sangue, né, que representava os animais ainda, né, mas hoje, né, nós sabemos, né, que o sangue de Cristo, né, o sangue derramado na cruz é o único, né, que remove, né, toda a nossa sujeira, né, remove, lava todos os nossos pecados. É o único que pode realmente, né, nos purificar. Então, para entrarmos, né, na presença do Senhor, estarmos servindo ao Senhor, precisamos, né, sempre, né, pedir perdão a Deus, né, permitir que o sangue de Cristo nos lave de todo o pecado, para que possamos entrar limpos na presença do Senhor e nada, né, possa atrapalhar a nossa comunhão perfeita com Deus. A gordura, né, significa prazer, né, é satisfação, é algo prazeroso estar no Santo dos Santos. É prazeroso estar na presença de Deus, amados. Que a gente possa, né, usar o nosso tempo, né, então para, né, sentir prazer, né, de estar na presença do Senhor, a sós, né. Então Jesus fala assim, né, entra no teu quarto, né, fecha a porta, né, e fique lá, né, com o teu Pai, né, e faça a sua oração. Se nós, né, temos tido dificuldades de ficar a sós com o Senhor, não tendo prazer, né, de estar na presença somente com Ele, né, silenciar a nossa alma, aquietar a nossa alma e ver o que Deus, né, quer nos ensinar nesses dias, né? Como eu posso, né, ser o melhor marido, né, para minha esposa? Como eu posso ser o melhor pai? Né? Como eu posso ser o melhor filho? Como você pode ser o melhor profissional? Entre no Santo dos Santos. Entre na presença de Deus e deixa que o Espírito de Deus possa conduzir a sua vida, buscar aquilo que é vontade de Deus, amados.
não possamos sair aí fazendo várias coisas e aquilo que não está coerente, né, com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Estamos finalizando aqui, né? Então a palavra fala, né, que usarão, né, a palavra de Deus fala assim, né, lá em Ezequiel, né, que usarão vestes de linho, né, e não usarão lã. Né? Então, o que Deus quer ensinar com isso? Né? Então, linho, né? Então, a gente sabe, né? Principalmente as pessoas, mulheres aí, né? Entendidas, né? Então, linho, né? Aquele material fresco, né? Que não provoca suor. Né? A lã esquenta, né? Provoca suor. Então, a palavra de Deus fala assim, né? Então, quando você entra, né, na presença do Senhor, você vai usar linho, não vai usar lã. Por quê? O suor, né, significa, né, maldição, né, esforço humano. Então, olha lá, voltando um pouquinho lá em Gênesis, né? Então, a gente vai ver lá em Gênesis o que, né? Então, o trabalho é bênção de Deus, não tenha dúvida disso, amados, né? Então, uns aí preguiçosos acham que é maldição, não é. O trabalho é bênção de Deus, tá? Já no princípio, né, Deus já colocou lá, né, olha, Adão, vai lavrar toda a terra. Então, Adão ia lá, fazia todas as atividades no decorrer do dia, ia lá, dava nome dos animais, e cuidava dos animais, sabe, fazia as coisas lá, e no final do dia, né, passava lá com o Senhor e ia conversar como é que foi o dia. Então, isso era bênção, né, o trabalho. Mas após o pecado, aí Deus fala assim, agora com o suor do teu rosto, né, lavrará a terra, colherá os frutos da terra, porque a terra passou a ser mais dura, né? Ia ser difícil, né, gerar fruto na terra após o pecado. Então, aí a maldição, né, o suor do teu rosto, né, para você conseguir o fruto. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, não tem suor, amados. Deus está à frente e Ele te conduz de uma maneira que você vai fazer as coisas com alegria, com prazer. Sabe, você não vai estar preocupado, né? Sabe, se você carregou 3 cadeiras e o outro irmão só carregou uma no mesmo período de tempo. Sabe, você não vai ter preocupado se só foi 3 pessoas do louvor, né? Preparar todos aqueles instrumentos e depois os bacanas, né? Os últimos lá só chegaram para tocar. Né? Porque você está no centro da vontade de Deus. Você está satisfazendo o coração de Deus. E isso é o que é mais importante para aquele que de fato é filho de Deus. Amados, né? Nós somos chamados, né, a sermos filhos do Deus Altíssimo. Somos chamados, né, a fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus não é peso. Se está sendo peso para a tua vida, tem algo errado, amados. Dobre os seus joelhos, arrependa dos teus pecados e deixa que o Espírito Santo, né, possa conduzir a nossa vida nesses dias. Então, nesses dias estamos, né, nas nossas casas, mas às vezes as nossas almas estão aí ainda, continua, né, mais fora do que nunca. Então, né, que Deus, né, possa aquietar as nossas almas e falar conosco, né, ensinar como Ele deseja nos usar nesses dias, para que sejamos bênção, para que possamos, né, honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Amém, amados?